temas. E eu passo já, até por causa do tempo, ao keynote speaker, Dr. Ferrari Careto, administrador da ANACOM. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado à APDC pelo convite. Esta já é uma sessão tradicional dos congressos da APDC e acho que é um bom momento para refletirmos um bocadinho sobre a área da regulação e como é que se articula com as comunicações. Acho que neste momento é impossível não abordar o tema da crise, não abordar o tema da troika e tentar perceber como é que a regulação e o setor podem envolver-se nesse ambiente. E basicamente eu articulava a minha apresentação em 4 áreas. Numa primeira área em que falaria um bocadinho de como se podem promover condições eficientes de oferta, que é um dos aspectos que julgo que é fundamental para superar a crise. Como é que nós conseguimos assegurar o serviço universal nesse ambiente de crise? O que é preciso ou o que é que se pode fazer para desenvolver a procura? E, finalmente, como é que tudo isto se articula com o quadro institucional? No que diz respeito a promover condições eficientes de oferta, que é uma questão que eu julgo que é fundamental numa situação de crise, uma vez que nós temos que considerar que o setor das comunicações não é um setor que esteja em concorrência internacional, portanto não produz bens transacionáveis, portanto é um setor que, no fundo, se reduz às fronteiras do país. É necessário que esse setor seja um setor que consiga ser eficiente na oferta de serviços, tendo preços baixos e tendo qualidade de serviço elevada. Isto parece-me fundamental para que o setor das comunicações eletrónicas consiga dar um contributo significativo para a crise e julgo que é a matéria que está presente junto de qualquer operador. O que é que, do ponto de vista da regulação, nós conseguimos fazer para que tornemos o setor ainda mais eficiente nas suas condições de oferta? Primeiro, temos que ter em consideração que as ofertas de retalho são ofertas não reguladas, ou seja, o regulador não tem qualquer capacidade de impor o que quer que seja nas ofertas de retalho, com a exclusão do serviço universal, onde realmente temos alguma capacidade de impor condições, mas no que diz respeito às outras ofertas reguladas, e nomeadamente nas ofertas nas diversas áreas de atuação nas comunicações eletrónicas, não há qualquer capacidade de intervenção do regulador. O foco da atuação do regulador é muito ao nível das ofertas grossistas, ou seja, das ofertas entre operadores. O que é que nós podemos fazer para que asseguremos ou que promovamos essa eficiência da oferta? Em primeiro lugar, podemos e devemos assegurar a contestabilidade dos mercados, ou seja, permitir que os mercados, os diversos segmentos de mercado na área das comunicações eletrónicas, sejam passíveis de ter entrada de novos operadores para nivelar as condições de oferta. Basicamente, se tivermos uma situação em que num determinado segmento de mercado temos situações de renda excessiva, digamos assim, por parte dos operadores, assegurando a contestabilidade do mercado, promovemos a possível entrada de operadores nesse mesmo mercado, corrigindo esse problema. Em termos de correção, podemos também e devemos corrigir as falhas de mercado, devemos impor ofertas grossistas transparentes, orientadas aos custos e assegurando princípios de equivalência, portanto, que é um tema que tem estado presente em algumas intervenções que nós temos tido na área da regulação e, finalmente, diria que dentro deste bloco de assegurar condições eficientes de oferta, podemos e devemos disponibilizar frequências em condições flexíveis, ou seja, permitindo aos operadores escolherem as melhores tecnologias e escolher os melhores serviços para utilizar essas mesmas frequências e podemos e devemos fazê-lo em quantidade e promovendo a liberdade de escolha, ou seja, permitindo que os operadores, os atuais e os potenciais, escolham os melhores mixes de frequências para que possam, a partir deles, prestar serviços. O que é que nós temos vindo a fazer neste domínio? Eu procurei ser fiel ao objetivo de quantificar, que é uma das condições que me pareceu estarem presentes no Congresso, e basicamente tinha aqui alguns números só para partilhar convosco, podiam ser estes, podiam ser outros, não são exaustivos, mas chamava de qualquer modo a atenção para os seguintes. Primeiro, para dizer que do ponto de vista de disponibilização de espectro, nós temos disponibilizado uma quantidade significativa de espectro ao mercado, ou seja, não é claramente por falta de espectro que não há entrada de novos operadores no mercado. Só para terem uma ideia, nós vamos no segundo leilão de espectro em Portugal. O primeiro leilão que teve as características que se recordarão, que inclusivamente impedimos os operadores existentes de participarem nesse mesmo leilão, nós disponibilizámos 224 MHz de espectro
no leilão e neste momento está em curso, como todos sabem, um leilão que disponibiliza 396 MHz de espectro. Portanto, ou seja, uma quantidade muito significativa de espectro. Por comparação, os três operadores atuais, portanto, estou a falar da TMN, da Vodafone e da Ótimos, têm 214 MHz de espectro atribuído, o que quer dizer que entre os dois leilões disponibilizámos uma quantidade de espectro que será mais do dobro da quantidade de espectro que neste momento está disponibilizada. Em termos de ofertas de referência, temos neste momento 8 ofertas de referência em vigor, portanto que todos conhecerão. Há ofertas de referência nas diversas componentes da rede da Portugal Telecom, portanto também aqui dá-se um contributo para que haja condições eficientes de oferta. E depois dois aspectos que acrescentaria. A grande evolução no sentido da descida dos preços de terminação das redes móveis. Tem ali dois valores que conhecem, mas só por referência, no início de 2005, os operadores pagavam entre eles 18,7 cêntimos de euro por minuto para terminar uma chamada nas redes móveis. Neste momento pagam 3,5 cêntimos de euro por minuto e, como sabem, existe neste momento uma consulta pública que aponta para um valor de 1,25 de euros por minuto. Portanto, uma descida muito significativa neste valor. E o último ponto, só para ilustrar aquilo que se tem feito e aquilo que se pode fazer para promover condições eficientes de oferta. Portugal, em termos de terminações fixas, ocupa no ranking da 27 dos países da União Europeia um lugar entre o 8º e o 11º, consoante esteja a falar de terminações locais ou de duplo trânsito. Segundo bloco, assegurar o serviço universal. É fundamental que numa situação de grande concorrência, uma situação de completa liberalização, é fundamental que não se perca de vista os mais desfavorecidos, aqueles que vivem em zonas geográficas de pior acesso e aqueles que não têm condições para terem faturas significativas que levem a que os operadores sejam atraídos para lhes prestar serviço. Numa situação de crise como é aquela em que nós vivemos, entendemos que o Serviço Universal deve ser equacionado com muito cuidado e admito que possa ter uma relevância adicional. É claro que o Serviço Universal tem que ser implementado e tem que ser assegurado evitando quaisquer distorções de concorrência. Aliás, isso está plasmado nas diretivas e na nossa lei e é algo que resulta do bom senso. E aquilo que nós temos vindo a fazer em sede de Serviço Universal, portanto, que continuo a dizer, é um tema que me parece importante em tempo de crise, é definir o perímetro e as características da oferta. Portanto, como sabem, há uma consulta pública, nomeadamente, que toca o tema da banda larga. É definir o conceito de encargo excessivo, que foi feito pela Anacom já em julho deste ano. É quantificar os custos líquidos de serviço universal, portanto, que é um processo que está em curso e que admito que tenha resultados em breve. É definir um mecanismo de financiamento e, finalmente, parece-me um ponto importante e que todos reconhecerão, é assegurar que existe uma máxima eficiência na prestação do serviço universal e isto consegue-se basicamente através de duas coisas. Uma é que a designação seja periódica, ou seja, que não fique a mesma entidade designada por muitos anos e também que essa designação possa acontecer em termos de contestabilidade, ou seja, que se permita que várias entidades possam candidatar-se a prestador de serviço universal. Os números, só para vos dar uma ideia, tinha aqui alguns números só para partilhar convosco. Price cap no serviço universal, como sabem, de forma constante os preços têm descido 2,75% abaixo da inflação. Primeiro ano do encargo excessivo, como sabem, é 2007, está na deliberação que a Anacom aprovou, portanto, quer dizer que de 2006 para trás, inclusive, nós consideramos que não há encargo excessivo, quer isso dizer que não há que financiar os eventuais encargos que tenham decorrido do Serviço Universal para 2006 e anteriores. É matéria difícil, é talvez das matérias mais difíceis que nós temos tratado e esperamos que em breve consigamos, já demos passos significativos no sentido de, eu diria, desatar o nó do Serviço Universal. De qualquer modo, apenas 4 países da União Europeia têm este tema tratado, o que quer dizer que é um tema que não é, pelo menos, de fácil benchmarking, digamos assim. Como sabem, há uma consulta pública relativamente à designação do PSU. Só por referência dizer que o preço base previsto para a prestação do serviço fixo de telefone, portanto, em termos de encargo decorrente dos custos líquidos de serviço universal, são de 15 milhões de euros por ano. E estamos a falar de 7 lotes, portanto, como sabem, temos consulta pública, uma vez que há 3 regiões, há 2 serviços, serviço fixo de telefone mais postos públicos, e há depois as listas e os serviços informativos que configuram um outro lote.
Terceiro ponto, desenvolver a procura. Portanto, também neste ambiente de crise, dentro daquele framework que vos propus no início da apresentação, parece-me um ponto que é muito relevante em tempo de crise e que é, no fundo, o pano de fundo desta apresentação e desta sessão que temos aqui em termos de regulação. E eu julgo que aqui há muito para fazer, basicamente por duas circunstâncias. A primeira é que os mercados, de uma maneira geral, aproximam-se da maturidade. Nós, quando vemos as estatísticas, mesmo do serviço móvel terrestre, que é um serviço pujante e que tem tido crescimentos sempre constantes, se olharmos para a segunda derivada, vemos que ela é claramente negativa e começamos a ter situações em que a primeira derivada se aproxima também do negativo. Portanto, é um tema que eu julgo que todos temos que refletir. Cada vez mais temos que apostar em melhorar qualitativamente a procura e não quantitativamente. Depois, o segundo ponto é que nós julgo que temos vivido durante muito tempo numa lógica de economia de oferta e temos que focar o esforço numa lógica de economia de procura. Ou seja, começar a trabalhar mais a procura, uma vez que a oferta, na maior parte dos casos, está lá. Houve um esforço de investimento muito significativo ao nível da fibra e do DOCSIS. Vai haver um esforço, julgo eu, significativo também ao nível do LTE, mas há muito a dar. Aliás, se virem os indicadores, nomeadamente dos barómetros e do scoreboard da União Europeia, veem claramente que Portugal compara sempre bem no que diz respeito à oferta e compara normalmente mal, com exceção do serviço do móvel terrestre, compara normalmente mal no que diz respeito à procura. E julgo que basicamente aqui as questões que há a tratar é um esforço coletivo que tem que ser feito e não é matéria nem predominantemente de regulação, mas também diria que é matéria onde a ANACOM não se poderá deitar de fora, passa a expressão, dadas as suas funções de assessoria ao Governo, mas é necessário apostar numa cultura digital, porque Portugal realmente tem um problema, nomeadamente quando pensamos que a banda larga será o serviço de nova geração, digamos assim, onde Portugal tem atrasos significativos e onde a apetência dos cidadãos para a utilização desses serviços será significativamente menor, nomeadamente quando comparamos com o serviço móvel terrestre. Por outro lado, e aí sim a ANACOM tem meios para agir e tem vindo a agir, é necessário assegurar informação e meios de defesa adequados ao consumidor e, por outro lado, é necessário também que haja mecanismos de resolução de conflitos entre operadores e consumidores de forma ágil e de bom acesso. Aqui, como sabem, houve uma iniciativa tentada no sentido de encontrar um mecanismo de resolução de conflitos setorial. Acredito que seja matéria que se possa voltar no futuro, parece-me que era muito útil. Alguns números aqui, só para partilhar convosco. Portanto, número de reclamações entradas na ANACOM, nós tratamos por ano 45 mil reclamações, que é um valor brutal e que espelha o interesse do mercado pelos serviços de comunicações eletrónicas, mas também o potencial de conflito que muitas vezes existe. Temos apostado também em dar informação aos consumidores e ao mercado. Um exemplo disso é o Como Escolha, que é o comprador de tarifários, que nos 5 meses que leva de existência teve 35.900 visitas à volta disso, portanto, para dar informação aos consumidores. Estamos a apostar no tema da portabilidade, nomeadamente na alteração do regulamento de portabilidade para consagrar um dia útil para mudança de operador. E depois um conjunto de indicadores que reforçam a ideia que vos dei de que é preciso apostar significativamente na procura e melhorar a procura, nomeadamente o nível de intensidade e de sofisticação que os consumidores portugueses fazem dos serviços de comunicações. Parece que é matéria em que devemos apostar e os valores que ali tenho são os que estão na parte de baixo do quadro e acho que vale a pena olhar para eles, porque muitas vezes nas apresentações tendemos para o lado positivo das coisas. Isto não é dar um lado negativo na apresentação, mas acho que vale a pena termos presente basicamente as seguintes coisas. A primeira é que não há volta a dar neste momento, ocupamos o 21º lugar em termos de ranking de banda larga fixa, portanto é um lugar que não é bom em termos da União Europeia e que demonstra a fraca apetência que os portugueses têm para a utilização de banda larga. Na banda larga móvel, que tem sido um serviço que tem permitido apresentar indicadores melhores nesta área, no último trimestre teve uma evolução negativa e depois conhecem que em termos de casas passadas em fibra e clientes em fibra existe neste momento um gap muito significativo. Finalmente, o tema do quadro institucional.
E aqui, num ambiente de crise, acho que vale a pena recordarmos 2 ou 3 aspectos. O primeiro é que, e a Alexandra já mencionou isso, fez um artigo, aliás, bastante interessante há pouco tempo, relativamente à possibilidade de haver concentrações no mercado das comunicações. É provável que haja, pode não acontecer, pode acontecer, mas do ponto de vista regulatório isso poderá ter algum impacto e que importa preparar. Por outro lado, em ambientes de crise, sabemos que aparecem sempre algumas justificações paralelas em termos de matéria de regulação, no sentido de dizer que o ambiente económico é um ambiente hostil à tomada de decisões mais determinadas do ponto de vista da regulação. Há que resistir a isso e há que manter foco no médio e longo prazo. É necessário que haja uma articulação próxima entre as diversas autoridades, portanto eu não juntaria aqui a Troika, mas é necessário que haja uma boa articulação entre a Autoridade da Concorrência, a ANACOM e, eventualmente, outras entidades que haja nesta matéria. E, finalmente, gostava de realçar que há o risco, eu já tive a oportunidade de falar nisto noutro evento que a APDC desenvolveu, há o risco de o ambiente administrativo do enquadramento geral da atividade de regulação possa ser potencialmente adverso a uma relação efetiva e eficiente. Basicamente falo da possibilidade da alteração do estatuto que é aplicável ao ICP-ANACOM e, como eu tive a oportunidade de dizer em determinada altura, portanto há cerca de um mês à volta disso, pode colocar em risco a possibilidade da ANACOM reter um conjunto significativo de quadros com prejuízo para a indústria e, em última análise, para os operadores. O meu último slide é relativo ao tema da Troika. A VozOff fez o favor de recordar que temos uma Troika que toca nas matérias de comunicações. Eu aqui apresento o estado em que estamos em termos de cumprimento das medidas que estão na Troika e dizia 2 coisas. A primeira, para desdramatizar a intervenção da Troika, a maior parte das medidas que aqui estão e que constavam dos documentos da Troika eram medidas que já estavam previstas para execução ao longo deste ano. Outras estavam inclusivamente atrasadas e isto leva-me ao segundo ponto, em que eu diria que a grande vantagem que nós tivemos em incluir algumas medidas na área das comunicações eletrónicas no documento da Troika foi um sentimento de urgência adicional com que nós ficámos no sentido de concretizar essas mesmas medidas. Não houve aqui nada de grande novidade, não houve aqui coisas que nós tivéssemos sentido que não nos tinham ocorrido ou que não estavam no roadmap para o próximo tempo, mas foram feitas de forma mais rápida, estão concretizadas e a designação do PSU e a terminação da concessão é uma medida que está para o 4º trimestre, daí eu não ter ainda ali dito em que estado é que está. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Ferrari. Espero que a referência ao meu artigo não tenha sido para poder falar mais de 2 minutos. Daniela, então, vou começar por si, diretora da Cabo Visão, e por um ponto específico da apresentação do Dr. Ferrari, que foi a seta, o visto, medidas para promover a concorrência no fixo. Vamos, Alexandra. Aconteceram. Senhora. Pois eu gostava de perguntar exatamente ao Sr. Ferrari Careto a que é que se referia, mas não sou moderadora. Mas posso dar aqui um pequeno enquadramento e no meu enquadramento eu vou passar por lá, pelo fixo, e depois vamos ver se aquele visto coincide com a minha concepção ou com a nossa concepção de visto. Pode ser, Alexandra? Muito bem. Então, o desafio aqui para este congresso era quantificar o futuro e eu gostava de dar aqui um bocadinho a visão da Cabo Visão, que também tem uma, para este setor. Pegando aqui em três tópicos muito simples que explicam o ponto em que nós chegamos agora. E falando aqui numa área que não é a da minha especialidade, mas entrando muito rapidamente aqui, aconteceram 3 coisas importantes. Entre 95 e 2009 derrapou completamente a disciplina orçamental em Portugal. A dívida pública indireta do setor empresarial do Estado e, em especial, das empresas públicas não financeiras, atingiu valores descomunais, que estão hoje na ordem na casa dos 30 mil milhões de euros. E, finalmente, a dívida externa passou de um rácio de 100% do PIB para 230%. Portanto, aqui chegados em abril temos que ir pedir dinheiro. E temos 78 mil milhões. E quantificando o futuro, eu quis fazer uma graça, uma pequeníssima graça, que é a seguinte. Estes 78 mil milhões representam, nós pagá-los-íamos em 11 anos com proveitos anuais da PT. E em 16 meses com os proveitos anuais da Telefónica. Em 11 anos com os proveitos
do setor. Portanto, isto para falar é uma pequena graça acerca da quantificação do futuro, do presente e daquilo que nos espera, usando aqui os proveitos dos operadores como uma espécie de unidade monetária. Ora bem, para o setor, e eu já lá vou chegar ao tema do fixo, para o setor, a Cabvisão entende que falta definir, falta o país, o Parlamento, o Governo e os reguladores definirem claramente a política industrial que pretendem. Indicar que se pretende mais concorrência e contestabilidade é importantíssimo, mas depois é preciso perceber como, para que as empresas no setor tomem decisões sobre os investimentos que querem ou não realizar, se querem entrar no mercado, se querem sair. E há temas fundamentais e estruturantes que permanecem por decidir. Nem há um sim, nem há um não. Era melhor que houvesse um não rápido, porque a ausência de resposta depois prejudica ou incapacita as decisões. Há uma grande opção que é preciso tomar, que é a de saber se o mercado pode ou deve evoluir para um duopólio ou se deve evoluir para um oligopólio, em função daquilo que se quiser para este mercado. É verdade que não vivemos numa economia planificada, mas uma política industrial, uma visão estratégica é sempre importante porque é isso que é a base das decisões fundamentais. A Cabvisão acredita que o país e este mercado, esta indústria, pode viver com vários operadores. Para isso, entende a Cabvisão que, e a sua estratégia para a criação de valor para os seus acionistas e para o país, para este mercado, para os consumidores, no terreno da regulação, passa por 4 pontos fundamentais. Um deles é o fixo. Em matéria do fixo, parece-nos fundamental que seja assegurada uma gestão at arm's length da Rede Nacional de Condutas e Portos, porque uma gestão IORAC não chega, é só essa gestão independente, com a forma que depois se entender, é que pode colocar os operadores fixos em pé de igualdade para investirem em redes. Há um estudo feito em 2009, 2011, mas continuamos sem resposta, o tema da fibra continua sem resposta, e, entretanto, o tempo vai passando, o mercado vai evoluindo e as decisões de investimento não podem ser tomadas. Ou podem ser tomadas com aquilo que se tem, mas sempre na expectativa nem a certeza de, bom, será que vai acontecer aquela dita separação funcional? Será que não vai? Convém saber. Portanto, em matéria de fixo, e respondendo ou endereçando ali aquele quadro, em especial do estimado Ferrari, essa é uma pergunta, uma dúvida que me assaltou o espírito quando vi aquele pico. Bom, mas o segundo ponto importante da visão da Cabvisão para o setor é o de que, como a indústria está a evoluir para ofertas quad play, é importante tomar uma decisão de regulação para esta indústria, que é de saber se, afinal, todas as empresas que estão neste mercado podem usar as redes móveis disponíveis ou não, e, portanto, saber se deve haver, sim ou não, um direito de acesso às redes móveis instaladas, o que, do ponto de vista da Cabvisão, faz todo o sentido. E para que haja, então, contestabilidade no móvel, seria preciso resolver 2 problemas muito simples, mas muito difíceis. Um é a eliminação das externalidades de rede, que resultam da diferenciação on-net-off-net do móvel, que é um tema que persiste, toda a gente o conhece, bem sei, o Ferrari vai dizer, mas o retalho não se regula, mas, enfim, há mais reguladores e existe vida para além dos mercados tipificados pela Comissão. Isso é uma ótima deixa para prosseguirmos, e eu passava já para o Paulo Neves, a Daniela a ter a oportunidade para falar depois mais tarde, mas passava já para o Paulo Neves, diretor de regulação da ONU, precisamente por estas 2 vertentes. Eu não vou fazer o enquadramento quantitativo como a Daniela fez, depois ela há de falar outra vez, senão fica zangada. Vamos ver, a posição da ONU é, nós achamos que as comunicações têm um aspecto fundamental também neste momento de crise. E, portanto, os aspectos de regulação são fundamentais para que a concorrência exista efetivamente. E respondendo ao seu comentário inicial, se a Troika vem ou não ajudar ou acelerar, na nossa ótica poderá acelerar uma série de condições de mercado ou as condições que não existem no mercado. Recordo que a Troika considerou que existiam entraves à concorrência no mercado, falou no eliminar barreiras à entrada e também garantir o acesso a infraestruturas. Portanto, aquele vistezinho que estava ali feito pelo Ferrari nas comunicações fixas é parcialmente certo, porque a Troika o que fala é de barreiras à entrada, mas não em determinados campos, mas não entra
naquilo que para mim é fundamental, que são nas redes de nova geração. Portanto, e é óbvio que aquele vistozinho está certo, analisando apenas a componente o resto das barreiras, digamos assim, mas a questão fundamental, aquilo que está a fazer a diferença neste momento é as redes de nova geração. E estou a falar em concreto dos mercados 4 e 5, que já foi anunciado, felizmente, pela Anacom, que iam ser reanalisados, e aí sim faz a diferença. É um facto que nas redes de nova geração, ou o que seja o acesso, nós temos, em Portugal, tivemos uma evolução muito grande comparativamente com outros países, refiro-me em concreto ao ARAC. A ORAC, nós temos sempre dito e repetimos nestes painéis sempre que a ORAC foi inovadora a nível europeu, e foi, é um facto, que a utilização das condutas, e há países que estão bastante mais atrasados. Refiro-me também à garantia do acesso à infraestrutura de terceiros, nomeadamente ao Decreto-Lei 123, que também foi um avanço muito significativo da utilização de infraestruturas, mas na nossa ótica não chega. Nós estamos numa mudança para a fibra óptica, portanto, as tais redes de nova geração, e, portanto, é fundamental que a reanálise de mercados venha a garantir que haja acesso à fibra óptica. Refiro-me no acesso, o acesso no âmbito lato, à semelhança que temos hoje no ADSL. Por exemplo, no ADSL nós hoje temos o acesso com desagregação e o acesso com bitstream. Portanto, é fundamental que o acesso à fibra óptica seja feito do mesmo modo. E, aliás, não sou eu a dizê-lo, a própria recomendação da Comissão Europeia, julgo que, salvo erro, de setembro de 2010, diz exatamente isso, que a própria infraestrutura deverá ser feita para que seja possível o acesso à infraestrutura, tanto numa ótica de desagregação como de bitstream. Isto para quê? Para que um operador alternativo consiga entrar na cadeia de valor toda, desde utilizar uma infraestrutura existente com bitstream ou mesmo em termos de desagregação, se for o caso. Um outro aspecto aqui que liga indiretamente com a rede fixa, móveis. A Daniela já falou e, portanto, até gostava que ela tivesse falado mais um pouco neste aspecto, que é o acesso aos móveis. Portanto, a questão do acesso aos móveis, acho que também aqui a Troika veio, não sei se feliz ou infelizmente, a Troika, eu acho que felizmente, porque sozinho não estávamos a fazer, veio dar um empurrão àquilo que era o acesso a redes móveis. E estou-me a referir, no concreto, àquilo que saiu no regulamento, e o regulamento prevê em determinadas condições que os players possam dar ou tenham que dar acesso a MVNOs ou roaming. Portanto, acho que aqui também é um passo muito significativo, pelo menos uma garantia de obrigatoriedade que peca por tardia, mas não chega. Porquê é que eu digo que não chega? Porque os móveis, ou ninguém, hoje em dia, até hoje, disse que não dava acesso à sua rede, MVNO. Formalmente não dão. O facto é que nós até hoje nunca o conseguimos ter. Nós, ONI, até hoje nunca o conseguimos ter. Porque quando falamos que existem MVNOs e, portanto, que já existem, que é um falso problema, não é um falso problema, porque quando falamos em MVNOs, existem muitos tipos de MVNOs. E o MVNO, o chamado Light MVNO, é relativamente simples, esse também já o poderíamos ter, mas um MVNO que queira abordar o segmento empresarial já não é assim. E, portanto, o facto é que esse MVNO até hoje não o conseguimos, e não nos parece também que só pela uma obrigação que o consigamos ter. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, não obstante o regulamento e a própria Troika prevê uma série de mecanismos de monitorização, eu diria que é pena que não antecipemos as coisas e que as regras ficassem estabelecidas à partida. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que vamos apenas, mais uma vez, perder aqui algum tempo, uma vez que já estamos muito atrasados na disponibilização do acesso às redes móveis, porque, como sabemos, e tem sido repetidamente referido aqui, que o mercado não foi analisado. O mercado não foi analisado, e deveria ter sido, na nossa opinião. Portanto, o mercado não foi analisado. E quando o mercado saiu do mercado europeu, a justificação foi que já não poderia ser analisado. Aí também não estamos de acordo, porque acho que poderia ter sido analisado. E temos casos, não? Nós temos mercados que não são mercados europeus e que refiro-me concretamente à questão do circuito de trânsito da ORCA, não é? Dos circuitos alugados, e há ali uma componente que não é mercado e que foi considerado que existia em Portugal. Portanto, ainda assim, já é passado, acho que há aqui uma oportunidade, mas as regras, portanto, e a mensagem que eu queria dar, acho que as regras deviam estar pré-definidas, aquilo que são as condições de negociação, porque senão vamos andar aqui mais uns meses, se não anos, portanto, porque o regulamento também prevê que ao final de 2 anos
depois do leilão, haja uma análise de mercado. Eu espero que não seja daqui a 2 anos que se faça uma análise de mercado para repor a situação. Muito bem, já ficaram aqui muitas ideias, mas eu passo à Filipa Carvalho, diretora jurídica da Ótimos e de regulação da Ótimos, para perguntar, passado um ano já estaria à espera que o mercado 4 e 5 estivessem analisados e, se não em consulta pública, pelo menos preparados? Seguramente sim. É talvez a grande falha a apontar, porque acho que tem havido uma evolução muito positiva na atuação do regulador nos últimos tempos. A falha é dramática e tem consequências. Nós estamos muito preocupados com a evolução das cotas da banda larga. A PT hoje tem 49% de cota na banda larga, com 50% já cumpre os requisitos para uma imposição de regulação mais forte. A divisão dos mercados geográficos falhou. E, portanto, se pretendemos garantir concorrência na banda larga fixa e também na televisão, temos que garantir o acesso, em nosso entender, à fibra, seja via mercado 4, seja via mercado 5, portanto, como o Paulo já explicou, seja com desagregação ou bitstream. Só assim, em nosso entender, se pode garantir que todos os operadores que querem concorrer nesse mercado o conseguem fazer em igualdade de circunstâncias. Um pequeno pormenor no que diz respeito a essa regulação. O que é importante, verdadeiramente, é que haja uma equivalência de inputs naquilo que vier a ser definido e que nós acreditamos que vai ser definido. Ou seja, não basta que nós possamos, através de uma oferta, replicar aquilo que a Portugal Telecom consegue fazer no retalho, mas é importante garantir que a operação de retalho da Portugal Telecom tem exatamente as mesmas condições processuais que nós temos para aceder a essa mesma oferta. Isso pode-se garantir via oferta, portanto, via a regulação da fibra, dos 2 mercados de que falamos, ou pode-se garantir, e retomando um tema já antigo, através da separação funcional, que, em meu entender, é um tema que deve ser desenterrado. Já está esquecido há algum tempo, mas está na altura de o pôr outra vez em cima da mesa, porque o mercado assim o exige. E uma deixa ótima para Fernando Flores, diretor de regulação da Portugal Telecom. A separação funcional deve ser desenterrada? Deixa-me ajeitar. Em primeiro lugar, quero agradecer à APDC pelo convite para estar aqui. Bom, a separação funcional é uma medida extremamente intrusiva. Nenhum de vocês queria, de certeza, ter separação funcional nas vossas empresas e é como tal entendida pela Comissão. É clarinho como água. Já em na imprensa, já lhe chamaram a bomba atómica. Mal saiu o quadro regulatório, o Regicom, esta nova lei, a bomba atómica, que é um elemento de destruição. Ninguém quer, um elemento de guerra. Eu não vou tão longe, mas deve ser exatamente um instrumento que é usado em última circunstância. Não pode ser usado de uma forma gratuita, só porque os operadores pensam que querem ter acesso a todas as plataformas. Não percebem que as coisas efetivamente mudaram. E mudaram muito. E continuamos, ano a ano, a dizer que o que eu preciso é de mais isto e de mais isto. A Portugal Telecom percebeu, e ainda bem percebeu, que, sobretudo depois do spin-off, que as coisas tinham mudado. Isto é, a Portugal Telecom tinha que olhar para o mercado de outra maneira e tinha que se preparar para um conjunto de desafios. Nós somos um operador global, sempre fomos. Atuámos em todas as plataformas. Recuperámos. Neste momento temos, isto foi anunciado, 1 milhão de clientes do Mel. Passámos 1.600.000 casas em fibra.
temos uma pegada em termos da rede de alto débito que é importante, mas tudo isso resultou de um esforço de investimento. Não estamos a falar sequer da rede de cobre. Estamos a falar de uma rede que é uma rede que tem que ser instalada passo a passo, como todos estão a fazer, mas que obviamente, não abrange todo o país, tem uma forma de desenvolvimento que depende dos planos que vão sendo desenvolvidos, portanto, é uma rede que está a nascer, e quando olhamos para o mercado, olha-se para estes mercados, sabendo que os mercados retalhistas estão fora da regulação, e ainda bem, porque nós ainda gostávamos de ver os mercados retalhistas que ainda subsistem efetivamente desregulados, mas é um bom sinal. Agora, estes mercados são regulados do seu ponto de vista da neutralidade tecnológica. Não são. Nós continuamos a insistir numa coisa que é a regulação de plataformas tecnológicas. Eu percebo que a posição da Comissão em relação às redes de nova geração seja uma posição focada na fibra e na evolução da rede de cobre. Mas a recomendação da Comissão tem sido aplicada de uma forma muito distinta de país para país. E muitos reguladores têm aplicado obrigações que estão muito longe da desagregação da fibra. Porque a desagregação da fibra, tal como a entendemos, não passa pela mesma coisa que a desagregação do cobre. É feita de outra maneira e depende da arquitetura da rede. E a arquitetura da rede, que até é semelhante à arquitetura do cabo, não permite fazer isso. Poderá permitir fazer bitstreams por aí fora. Mas temos que avaliar qual é a situação da rede. Do mercado, e temos que partir do mercado retalhista para o mercado grossista e perceber como é que isto está, como é que o mercado está organizado. Hoje, nós instalamos fibra, como outros operadores instalam fibra, e portanto, esta plataforma de fibra está a nascer de uma forma progressiva. É uma instalação que é feita passo a passo, mas que está no foco do investimento dos operadores. Eu não queria falar muito do cabo, mas possivelmente eu perguntava se havia mais concorrência no cabo do que na fibra, se olharmos para a plataforma. Isto é, se em termos de plataforma tecnológica temos uma capacidade de resposta em termos de cabo, como temos em termos da fibra e das soluções que existem sobre a fibra. E, portanto, é necessário, quando se olha para o mercado 4 e 5, se diz a segmentação geográfica morreu, por aí fora, também não nos podemos esquecer que nós partimos de um conjunto de pressupostos. E esses pressupostos têm a ver com a segmentação, efetivamente. A Portugal Telecom, quando evoluiu para a fibra, evoluiu dentro de pressupostos que tinham a ver com a segmentação e com uma regulação graduada. E chegámos aos limites dessas zonas. Agora até gostávamos de avançar para as chamadas zonas não concorrenciais. Francamente, esperamos que a análise de mercado alargue até o perímetro das zonas concorrenciais. Porque há todas as razões para isso. O footprint da fibra está muito longe do footprint do DOCSIS. E isso é muito relevante em termos de acesso das populações ao alto débito e à banda larga. Muito bem, obrigada. Passo já a Cristina Pérez, diretora de regulação da Vodafone, com as deixas todas que já foram sendo deixadas, mas uma em particular pela Daniela, que é o acesso às redes móveis. Muito obrigada pelo convite que a APDC me dirigiu. É sempre um gosto estar aqui no meio destes nossos amigos, uns amigos, outros estimados, mas pronto. Falando do estimado, a forma como eu vejo, muito estimado, a forma como eu vejo, a leitura que eu retirei do mote deste congresso, tenho que falar para aqui, não é? Está a ouvir. A leitura que eu tirei do mote deste congresso, à parte da questão da quantificação, que a Daniela já fez e muito bem, é de facto fomentar a concorrência, mas eu acho que há aqui um mote fantástico dito aqui pelo nosso estimado Ferrari, desatar o nó. E eu acho que há imensos nós para desatar, e eu não tenho tempo para falar de todos nós, mas confinando-me aqui ao repto que me lançou a minha amiga Daniela, gostaria de dizer o seguinte, e ainda como ponto prévio.
Não podemos olhar para a questão do fomento da concorrência e confiná-la às medidas que têm que ser introduzidas para melhorar a qualidade de regulação do setor. Ou seja, eu acho que a melhoria da qualidade de regulação do setor concorre com outras medidas nos mais variados setores do tecido empresarial e da economia nacional, nomeadamente no setor da energia, no setor da justiça, no setor do consumidor e todas estas áreas do enquadramento legal e institucional concorrem juntamente com a regulação sectorial para a promoção da competitividade no setor. Isto é um ponto que eu gostaria de fazer um ponto prévio e, portanto, entendo que é de alguma forma redutor pensar em que medida é que a regulação sectorial poderá promover a melhoria da competitividade do setor. Como primeiro ponto, gostaria de deixar esta nota. Relativamente aos variedíssimos retos que aqui foram lançados, e começando aqui pela Daniela, a posição da Vodafone em matéria de concorrência no mercado das comunicações, em geral, sempre foi no sentido de é fundamental promover a concorrência no mercado das comunicações no seu todo, sem exceção, móveis e fixos. Portanto, nós não temos nada contra às mensagens e às medidas que estão refletidas no programa de assistência financeira a Portugal, no sentido da promoção da concorrência no móvel e no fixo. Achamos que quaisquer medidas, há aqui 3 questões distintas. Quaisquer medidas de introdução da concorrência em qualquer um destes setores não deve ser feito sem a prévia análise de mercado. A análise de mercado é fundamental para se conseguir perceber se o mercado é ou não é efetivamente competitivo. Não nos podemos esquecer que o mercado móvel é um mercado efetivamente competitivo e há imensos indicadores, desde o grau de satisfação dos consumidores, desde o grau de penetração do mercado móvel, inclusivamente da banda larga, desde a receita média por minuto, a receita média por utilizador, a descida significativa dos preços médios por minuto que temos vindo a assistir desde 2013 até à data. Tudo isto são indicadores que denotam muitíssimo bem o grau de concorrência no mercado móvel. Não contestamos e somos a favor da concorrência, mas deve ser feita a prévia análise de mercado para perceber se o mercado carece ou não carece de concorrência. Quando a Daniela há pouco nos perguntou, há ou não há direitos de acesso? Os direitos de acesso existem se e na medida, direitos de acesso, obrigações de acesso. Os mesmos devem existir se e na medida em que, da análise do mercado, se concluir que é necessário a introdução de obrigações de acesso. Eu recordo a este propósito que este posicionamento da Vodafone tem vindo a ser reforçado e corroborado nas mais variadas áreas do setor das comunicações. Recordamos o facto de a Vodafone, independentemente de haver ou não haver regulação, ter fechado um acordo com um dos maiores operadores globais de comunicações em Portugal. Reforçamos o facto, e agora movimentando-me para as redes de nova geração, e antes de responder ao repto, a Vodafone desde sempre defendeu a existência de uma rede única, aberta, no âmbito das redes de nova geração, de acesso a todos, por forma a que todos os operadores no mercado tivessem a oportunidade de oferecer da forma mais célere possível, em resposta às metas olímpicas da agenda digital, oferecendo serviços de retalho a todas as populações. A Vodafone, ainda no contexto das redes de nova geração, em parceria com uma outra empresa que também está junta neste painel, decidiu avançar com um acordo de partilha de infraestruturas para, desta forma, responder às necessidades dos seus clientes. Portanto, há mais do que corolários muito ilustrativos de que a Vodafone sempre foi promotora da concorrência no setor, quer no âmbito móvel, quer no âmbito fixo. Indo ao fixo, eu tenho aqui uma posição que não direi mais drástica, mas eu gostaria mesmo que o nó fosse desatado. E porquê? É verdade que têm sido dados imensos passos por parte do regulador no sentido da melhoria das ofertas de referência. Esses passos já foram referidos pela Filipa e já foram referidos pelo Paulo, mas eu acho que, efetivamente, o modelo do passado foi um modelo, e eu não gostaria de ser aqui dramática, mas foi um modelo que se veio a revelar falhado. E a prova que este modelo falhou foi haver operadores no mercado que desistiram de recorrer às ofertas grossistas da PT, na parte, por exemplo, quer na parte do lacete local, quer mesmo na parte da oferta grossista de acesso à ADSL. E, portanto, eu aqui seria um bocadinho mais intrusiva, mais invasiva. Eu acho que falhado que está o modelo, sendo fundamental para o país a introdução de concorrência no mercado das comunicações fixas. Não conseguindo eu, Vodafone, perceber esta mão obsessiva por parte da Troika
relativamente ao mercado móvel por oposição ao mercado fixo. Basta olhar para o documento da Troika e a 3/4 do documento, ou 3/5 do documento, fala dos móveis e de outras matérias, e temos uma parte final que fala dos fixos, sem entrar em grandes pormenores sobre as medidas que têm que ser implementadas. Portanto, não me querendo desviar, no fixo, o que a Vodafone entende é que a única medida possível perante um modelo que falhou é, efetivamente, uma separação efetiva e funcional que assegure, quer na sua essência, quer como objetivo último, a independência da atividade grossista, da atividade de fornecimento grossista, perante a atividade retalhista. Se a roupagem é funcional ou estrutural, com franqueza, acho que esta não é a questão central. A questão central é que devemos garantir a separação das atividades por forma a assegurar a independência. E, nessa medida, eu acho que a opção do legislador foi bastante inteligente e bastante feliz, porque fala de uma entidade empresarial operacionalmente independente, não se preocupando muito com a roupagem. A verdade é que a separação tem que funcionar e, portanto, por defeito, qualquer separação é funcional. E, portanto, a medida que defendemos em matéria de redes de nova geração é, efetivamente, uma separação efetiva e eficiente que assegure a independência da atividade grossista. Relativamente também à questão, outro mote que o nosso estimado Ferrari lançou e que eu gostei bastante, que é a questão da promoção da procura e da criação de condições para, não disse por estas palavras, mas foi a leitura que eu fiz, a criação de condições para a maximização dos benefícios para os consumidores. É verdade que a Anacom tem feito um esforço imenso, e isto tem que ser reconhecido, para dar cumprimento às medidas da Troika. Repare-se, porém, que este esforço não pode ser um esforço, a palavra que me ocorre agora não é feliz, mas não pode ser um esforço autista. Eu não estou a dizer que este esforço foi feito sempre de forma autista nas mais variadas matérias. Mas, por exemplo, na questão da terminação, o esforço não pode ser autista, porque quem fica a perder são não só os operadores, mas são os consumidores e o país. Porque não nos podemos enganar que quaisquer medidas que tenham um impacto significativo na vida dos operadores vão ter um impacto significativo no bem-estar dos consumidores e no país. E o que nós queremos agora é o apelo ao investimento. Eu depois voltarei à questão das MTRs, mas das MTRs e da questão do... Eu imagino que no caso das terminações há visões diferentes. Há operadores que acham que têm impacto significativo para o lado positivo. Francisco? Não, o impacto é negativo. Mas pronto. Já lá vamos então. Não, e nem há dúvidas sobre isso, mas... Francisco Silva, diretor... Passarei aqui o impacto. Francisco Silva, diretor de Regulação da Zona Multimédia, dos que estão aqui, é o MVNO presente. Queria saber se de facto há condições ótimas de regulação para a existência desse MVNO, o que é que se pode fazer mais, e também lembro aqui umas palavras do Fernando Flores sobre cabo e concorrência e fibra. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, e obrigado também à PDC pelo convite. Em relação à primeira questão, ao tema do MVNO, se há condições ótimas, de facto não há. O que não quer dizer que seja inteiramente responsabilidade do regulador. O acordo que a Zon tem com a Vodafone resulta de um esforço de negociação que, em última análise, podemos dizer que resultou quase numa escolha, ou queres isto ou queres isto. E, portanto... Uma negociação, portanto. O que não quer dizer que seja mau, mas, de facto... Ainda bem que estou aqui o CTT. Mas, objetivamente, portanto, se olharmos com toda a generosidade para a evolução das cotas de mercado, podemos daí julgar adequadamente e, portanto, ainda não alcançámos 1% de cota, portanto, isso pode ser um bom indicador de que, de facto, neste mercado em concreto, o mercado móvel analisado assim sozinho, não haverá condições para haver um desenvolvimento da concorrência. E, portanto, o memorando da Troika vem alertar justamente para esse problema, eventualmente porque, olhando para não só as cotas hoje, mas a sua evolução recente, verificamos que há uma relativa estagnação e, portanto, há espaço para fazer aí um trabalho que nós consideramos que já foi iniciado a propósito do leilão das frequências. E, portanto, nesse regulamento do leilão aparecem umas ideias interessantes, mas que são insuficientes e inconsequentes. E, portanto,
consideramos que é um bom ponto de partida, é um bom começo, mas há que continuar esse trabalho. Portanto, esse trabalho não pode morrer agora com a atribuição de frequências, tem que continuar porque somos firmes crentes de que a concorrência se faz pela concorrência de redes, mas para podermos montar as redes e para chegarmos a esse patamar da escada, temos que ter condições para lá chegar. E, portanto, acordos de MVNO ou de roaming que possam ser, de facto, implementados e que possam viabilizar uma oferta verdadeiramente competitiva, ou seja, pelo menos com as mesmas características das ofertas feitas pelos operadores atuais no mercado, é fundamental. E, portanto, aí há espaço, acreditamos que foram dados bons passos e que devem continuar. Francisco Silva, deixe-me interromper-lhe. O que é que considera que são as condições insuficientes e inconsequentes? Quer concretizar? Sim, podemos. Basicamente, podemos considerar três pontos. Tem a ver com os spectrum caps, portanto, as frequências ou a quantidade de frequências que estão disponíveis, ou de espectro que está disponível para ou os novos entrantes. E, portanto, a dimensão desse espectro está diretamente relacionada com a oferta que se pode disponibilizar ao mercado e, portanto, estamos sobretudo a olhar para uma oferta de banda larga, que é disso que se trata. E, portanto, se uma determinada entidade no mercado não dispuser da quantidade necessária de espectro, não pode ter uma oferta idêntica à dos seus concorrentes. Não é? Portanto, se um operador oferecer 100 ou 200 megabits e o outro oferecer só 50, tem ali já uma dificuldade. E é verdade que, no limite, o leilão é aberto e, portanto, ganha quem leiloar mais ou quem pagar mais. Mas é evidente que, se queremos ter um terreno nivelado, nunca podemos equilibrar a capacidade e o valor intrínseco e à partida que o espectro tem para um operador que já está no mercado, com alguns milhões de clientes, ou um operador que tem meia dúzia de clientes móveis. E, portanto, esse é um aspecto importante. O segundo tem a ver com o enforcement relativamente às condições que eu falava de MVNO e roaming. É aí que eu digo que foram dados bons passos e, portanto, foram feitas várias abordagens até que se chegou a esta configuração final, que nos parece razoável, mas a verdade é que, no limite, continua tudo a depender de quem pode dar essas condições de roaming e de MVNO. E, portanto, a capacidade de negociação de um novo entrante é muito reduzida. E, portanto, há espaço, com a intervenção do regulador, para que se imponha, de facto, uma oferta que permita as tais condições de equilíbrio. É impensável que, mesmo que um operador conseguisse comprar o espectro que considera adequado para montar uma oferta, que tenha no dia 1 uma oferta disponível no mercado. Isso não existe. E, portanto, precisa de que alguém o ajude, não é? À partida, para poder apresentar essa oferta. O terceiro aspecto tem a ver com o custo anual, as taxas de utilização anual de espectro. Houve uma novidade e, portanto, sabem-se à partida, a priori, quais são as novas condições que estão disponíveis para o espectro. Melhoraram significativamente, mas melhoraram significativamente somente para os operadores que já estão no mercado. No fundo, eu diria que isto foi um presente para os operadores no mercado, o que é bom, porque é bom que haja presentes e, portanto, nada contra haver presentes, desde que eles vão rodando entre os vários players no mercado. E, portanto, depois do refarming, já agora, do refarming que foi um presentinho, agora vem este novo presente em que, de facto, os operadores já instalados têm uma redução significativa do seu custo anual de espectro, ao passo que um novo entrante, sem clientes, tem que pagar à cabeça esse custo e, portanto, o que nós defendíamos é que esse custo fosse proporcional ao número de clientes, como no passado foi no início das redes móveis. Deixe-me pegar aí para me ao meu lado esquerdo se foi um presente aos operadores que já estão no mercado. Há um operador que fala, mas começava aqui por Fernando Flores. Foi um presente. Foi um presente ausente. Mas um presente quê? Eu acho que não estamos só numa crise financeira, estamos numa crise de ideias, que é uma coisa que me espanta. A Zone, obviamente, que não estava
no mercado, apareceu, na altura havia móveis, os móveis fizeram o seu percurso, desenvolveram as suas redes e criaram as suas cotas de mercado. Há condições de acesso. O leilão, tal como foi desenhado, vai efetivamente para além do que a Troika prevê, se lerem com atenção. Aliás, em relação à Troika, queria dizer até uma coisa. Eu acho que o mais importante no documento da Troika até tem a ver com as possibilidades que se abrem ao setor, enquanto o setor eficiente, das TIC, capaz de fornecer serviços, desenvolver plataformas na administração pública, nas empresas, até pela questão como aborda a justiça, por aí fora, e estamos aqui a empolar um bocado e a dramatizar estas coisas. Mas isto para dizer o seguinte, se lerem o documento da Troika, no que se refere ao acesso a estas faixas que estão agora, o documento da Troika dá, enfim, um conjunto de indicações genéricas sobre a abertura das redes e, portanto, mesmo em relação às taxas de espectro, diz que elas devem ser discriminatórias, transparentes, por aí fora, tal. E o leilão, efetivamente, vai para além disto e eu, se fosse um novo entrante, até percebia que está ali um esforço muito grande para agarrem o pássaro. Mas não se queixem. É que a forma como o leilão vai muito para além da configuração do leilão. Naturalmente, o leilão e a forma como o leilão é desenhado é um elemento de regulação. Mas todos os elementos que estão no regulamento e que vão para além das regras de atribuição de espectro, das regras do leilão em si, abrem o caminho a uma entrada muito mais facilitada do que os operadores móveis tiveram quando endereçaram o mercado móvel. Tínhamos consciência disso. Mas o mercado era diferente. Dás-me licença. O mercado era diferente. Tudo é diferente. É evidente, o país muda, o mercado muda. Agora, o que é evidente é que isto é um setor de rede que exige grande investimento, que nós temos que conquistar pulso a pulso, passo a passo. E tu no leilão tens a possibilidade de ser MVNO. Já és. Não gostas. Tens a possibilidade de ter roaming, mesmo que não adquiras qualquer espectro nas faixas onde vai ser dado roaming, 800, 900. Certo. Basta ter acima de 1 giga. Por exemplo, a ONI nem precisa ir ao leilão para poder pedir roaming. Mais ainda, vocês nem têm obrigações de cobertura. Mais ainda, têm 50% acima dos 50% durante 3 anos. Epá, se isto não é Europa pelo Natal, eu não sei o que é. Vou só passar à Filipe e depois... Francisco, eu na realidade acho que tu estás a queixar de barriga cheia, confesso. Eu concordo com o Fernando. Eu acho que... Filipe, excepcional. É um momento histórico. É um momento histórico. Eu próprio não me percebi de ter dito isto. Confinar a matéria. Não, eu vou confinar. Só no que é isto diz respeito. Voltemos à fibra. Não, mas... Não, vamos lá ver. O nosso regulamento do leilão, agora falando a sério, foi bem além do que estava previsto no documento da Troika. Eu também não quero empolar demais o documento, eu acho que aquilo é um documento normal, com diretrizes normais e pronto, mas foi bem mais além daquilo que nós vimos nos restantes países europeus. Há 1 ou 2 ou 3 países no máximo. Há vários com leilões e há 3 que têm acesso, ou 2, agora não me lembro de qual, um com roaming e outro com MVNO. Pronto. No nosso regulamento estão previstos os 2. Também discordo do que dizes no que diz respeito aos caps. Eu acho que o regulamento foi feito numa perspectiva de permitir a todos os que quiserem comprar espectro e, portanto, também aí acho que as coisas estão equilibradas. E também discordo, numa perspectiva até jurídica, de que fosse possível, naquele regulamento e naquelas circunstâncias, exigir-se mais, portanto, ser mais efetivo na obrigação de se dar acesso e na monitorização e no controlo que está lá plasmado e que vai incidir sobre quem comprar espectro abaixo de 1 giga.
Portanto, até acho que estão reunidas condições importantes para a entrada de novos operadores, ou através da compra de espectro, ou para a entrada de novos operadores via MVNO. Mais 2 observações. O que está por discutir é se deveria ter ido tão longe e até que ponto é que se garante uma concorrência sustentável dos operadores que já lá estão e olhando, nomeadamente, e sem me alargar muito, na capacidade dos atuais MVNOs competirem, até que ponto é que se deveria ter ido tão longe no regulamento. Pronto, mas é aquele que existe e até me parece que está bem rematado para o vosso lado, se assim se pode dizer. No que diz respeito às taxas de espectro, eu acho que, corresponde à reposição da mais elementar justiça. As nossas taxas de espectro estavam absolutamente desadequadas há anos. O momento é muito oportuno, porque vamos adquirir mais espectro, e não só nós, mas também aqueles que mais quiserem lá ir, nomeadamente, enfim, alguns dos presentes, se calhar. Portanto, o momento era oportuno e não me parece que seja um benefício apenas para os 3 que já lá estão. É um benefício para todos os que comprarem espectro ou que já têm espectro. Por fim, há um incentivo excepcional, que está lá plasmado, para os novos entrantes. Portanto, também aí foi pensada um empurrão para os novos entrantes. Desconto? Sim. Francisco, vou passar ao Francisco, que já tinha pedido a palavra, e à Daniela depois também. Sim, eu só queria, portanto, aqui dizer 2 coisas. Eu comecei por dizer que o trabalho tinha sido iniciado e há que continuá-lo. Portanto, no aspecto mais jurídico que a Filipa referia, se podia ter ido mais longe ou não neste regulamento, eu acho que se calhar até se podia ter ido um bocadinho mais longe, mas percebo que há algumas dificuldades e, portanto, é nesse sentido que eu referi que é importante agora prosseguir este trabalho e, portanto, garantir que, objetivamente, se consiga transformar aquilo que é um bom começo num bom fim, ou seja, permitir que aumente a concorrência. E eu vou-vos dar só um exemplo muito claro. As obrigações que decorrem do regulamento redundam, ou podem redundar, ou muito provavelmente vão redundar, numa obrigação de acesso à rede de 4ª geração, portanto, ao LTE. Não é? Nenhum operador pode entrar no mercado móvel a oferecer somente rede de 4ª geração. Em primeiro lugar, porque não há terminais a funcionar em 4ª geração. Portanto, vai levar alguns anos a que as pessoas tenham terminais de 4ª geração. E, em segundo lugar, porque essa cobertura de 4ª geração não vai estar em todo lado. E, portanto, um operador, para ter condições, precisa, objetivamente, ter algum fallback em 3G, em 2G, em 1G. E isso não está garantido. E, portanto, não estamos aqui a dizer se deve ser assim. 1G já não temos. 1G já não temos. Portanto, a questão é esta, objetivamente, ou seja, um novo operador, para poder entrar, tem que poder... Tens lá mais categorias de espectro, Certo. Portanto, o operador, para poder entrar, tem que ter, pelo menos, uma oferta equivalente, não é? Falando da equivalência, uma oferta equivalente àquela que os demais players no mercado têm, sob o risco de não conseguir vingar o seu modelo de negócio e, portanto, não se justificar fazer um investimento. E, portanto, é nesse sentido que a minha afirmação se mantém e é verdadeiramente válida. Portanto, há um esforço de condições, mas elas são inconsequentes deste ponto de vista. Não permitem que o novo operador apresente uma solução que seja verdadeiramente competitiva no mercado e, portanto, fica um business plan difícil de justificar. Daniela, a abertura do acesso às redes móveis deixa sua. Porquê é que a Cablevisão tem tanto interesse em que se abra as redes móveis? Há pouco, na intervenção que eu tinha tão bem preparada, e a Alexandra não me deixou acabar, eu ia evidenciar 4 pontos ou pilares de uma estratégia global para o setor e que correspondem à visão da Cablevisão. O tema dos móveis é um imperativo porque é a evolução da indústria. A indústria está a evoluir para ofertas quad play e, portanto, ou vais para o quad ou não vais. Portanto, é um up or out, basicamente. E, portanto, a estratégia tem mesmo que passar por aí.
Falando do móvel, quis evidenciar dois problemas, um que é estrutural e duradouro, que é o problema das externalidades de rede. E, portanto, nem os operadores de rede já instalados, alguns deles de menor dimensão, conseguem ultrapassá-lo e conseguem crescer. Portanto, o problema no móvel, ou se quisermos, as barreiras, podemos conceptualmente falar em barreiras à entrada e em barreiras à expansão. O tema das barreiras à expansão persiste e ninguém fala nele, é um tema tabu e devia-se falar. E tem que ver com as externalidades de rede. Em matéria de móvel, para passar aos outros pontos que não consegui falar muito rapidamente, Alexandra agora vai-me deixar, é a terminação móvel, falar tudo que o Ferrari picou ali como já estando, mas ainda vai demorar um ano para chegar a 1.21 e mesmo assim é mais cara que a terminação fixa. 1.25. Obrigada. É da emoção. E, portanto, ainda não está, e mesmo quando estiver, não vai estar. Mas muito bem, é mais um esforço, continuamos a reduzir, mas há ali um tema do internacional dos móveis. Agora, o ponto é, continua a haver um efeito de substituição do fixo para o móvel, os fixos continuam a pagar mais para terminar chamadas nas redes dos móveis, alegadamente há uma justificação de custos para o efeito que não se encontra depois nos tarifários que os móveis praticam no segmento empresarial. E, portanto, há até um tema de legalidade, de compatibilidade com o direito da concorrência e discriminação. Portanto, se calhar convinha resolver isso. Em matéria de móvel, a visão estratégica da Cabvisão é essa. No fixo, eu queria só dizer ao Fernando, calma. É assim, bomba atómica, deixe-me só frisar aqui um aspecto. A rede de condutas, eu estou a falar de condutas, não estou a falar de todo o wholesale, foi vendida à propriedade privada, à APT, sem concurso público, sendo que essa rede era um bem do domínio público. Portanto, é um bocadinho parcial, melhor, abrange apenas uma parte da realidade, para não chamar faccioso, falar aqui de um tema de bomba atómica. Não, é que havia um bem público, foi vendido fora de concurso público a preço de saldo, e esse ex-bem público merece um tratamento específico na medida em que isso é a autoestrada onde todos os operadores correm para chegar a um determinado objetivo. E essa autoestrada é diferente do investimento muitíssimo meritório que a PT tem feito em fibra. Porém, essa corrida para a PT é mais fácil. E o ponto que a Cabvisão defende é o de que a corrida devia ser igual, mas desde o momento em que se foi dado o sinal da partida, devia ser mais igual para todos. Portanto, bomba atómica não é bem assim. E gestão at arm's length não implica necessariamente mudar a propriedade daquela infraestrutura. Pronto. Rapidamente, dois pontos muito importantes para esta indústria são o tema dos conteúdos. A Cabvisão entende que para esta indústria continuar a desenvolver-se com vários operadores é preciso criar sinergias e reduzir custos nos conteúdos que são a linha de custos fundamental nos produtos triple play, e o mercado é driven. Orientado. Não, conduzido pelas ofertas triple e futuramente quadruple play, portanto o tema dos conteúdos continua a ser o tema crítico. Finalmente, há um tema de práticas de vendas. É importante, e que é um repto aqui ao regulador, é importante que a indústria, para não estar aqui a apontar, é importante que a indústria suba a ética ou a eticidade de algumas práticas de vendas. Porque a redução ou a deterioração dessas práticas prejudicam todo o setor, prejudicam os consumidores. E mais, quando não há uma boa disciplina, uma boa ética nas vendas, aqueles que estão mais acima vão ter que nivelar para baixo, sob pena de ficarem prejudicados na conquista de clientes. E, portanto, também faz parte da estratégia da Cabvisão reagir energicamente àquilo que entende que sejam as práticas menos adequadas. Duas notas muito rápidas. Muito rápidas. Era importante, mas eu combinei com o Ferrari que hoje não nos pegávamos, mas era importante ver na estratégia da Anacom um objetivo muito claro de redução de despesas e de redução de transferência de proveitos e de riqueza do setor privado das telecomunicações para o setor público. Todos temos que reduzir custos e, portanto, era bom ver isso também nos planos da Anacom. Isso é um tema muito quente aqui para a Anacom, especialmente com o Orçamento do Estado e com
Pois é, mas os 10 últimos ou os 15 últimos anos têm provado que o investimento, que a riqueza multiplica muito mais no setor privado do que no setor público. Verdade. Cristina, muito Portanto, nós, rapidamente. enquanto setor privado, rapidamente. estamos aqui para dizer isso mesmo. Muito rapidamente. Não é só o Ferrari. Rapidamente, Muito rapidamente. Não, há aqui três reps não são reps, 3 notas que eu gostaria de fazer. Relativamente aqui ao meu amigo Francisco, que antecipou o momento e quis fazer uma carta ao Pai Natal. Estás no teu perfeito direito. Relativamente à questão dos móveis. Todos nós gostamos de ser crianças, nem que seja por um dia, não é? Pronto. Eu queria referir aqui... Posso ir para o teu colo? Eu pergunto se pode ir para o meu colo lá fora, talvez. Lá fora eu deixo-te. E vamos sentar para renegociar o nosso contrato em não. Só um ponto que eu gostaria de referir, e aqui é um ponto de honra, que é o contrato de MVNO com a Zona não foi um contrato de adesão. Eu não queria entrar em discussões jurídicas. Foi um contrato negociado à sociedade, livremente aceito pela vontade das partes. Portanto, não queres isto, ou não queres A, ou queres A. Não, foi negociado fortemente e aceite de livre vontade pela Zona. Claro que a Vodafone está disposta a negociar e sempre renegociou todos os contratos nas mais variadas matérias. Portanto, aceito o reto, diz-me? Não, Cristina. A questão... Não, há aqui duas questões que eu quero aqui também referir. Já percebi Questão que aqui é relativamente à regulador, tem Daniela. tanta dificuldade. Não. Aqui relativamente à Daniela, não vou entrar porque não vou consumir o tempo e os olhares atentos da nossa audiência a discutir questões de direito à concorrência, como, por exemplo, as externalidades de rede, o desbalanceamento associado às tarifas de terminação. Não vamos discutir essa questão, que é uma questão de concorrência que tu referiste e que não se justifica discutir nesta audiência. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Diz-me, por favor, em que países da Europa que adotaram o modelo, inclusivamente que adotaram calendários para implementação de tarifas de terminação, o que é chamado glide paths, e que, inclusivamente, adotaram modelos de LRIC puro, como aquele que é preconizado na presente consulta pública da ANACOM, em que país é que houve uma descida tão agressiva como esta de 64% ou 65% na Europa? Não há. Cristina, não há. depende do ponto de partida. Não, o ponto de partida era altíssimo. Não, o ponto de partida não é altíssimo. Houve uma descida. Não, a porcentagem é um valor manipulável. Eu acho. Vamos pôr um ponto de ordem. Deixa-me só dizer. Do ponto de partida. Não, deixa-me só falar aqui para a audiência. Já que não consigo falar para a audiência. Isso é batata. Os operadores não só se veem confrontados, isto é a realidade, não estou a falar da visão da Vodafone. Claro que é a visão da Vodafone, mas é a realidade. Os operadores vêm-se confrontados com um modelo de custeio, um modelo de custeio que não permite, a recuperação dos custos fixos. Ponto número um. Já vos dou. Isto eu tenho que fazer uma ponto de honra. Cada um tem que fazer os seus. Não permite a recuperação de custos. É completamente autista, do meu ponto de vista, relativamente aos principais interesses públicos em causa, que é a maximização dos interesses dos consumidores, a capacidade de investimento dos operadores e de inovação, o bem-estar. Portanto, não permite. E o que eu acho, com franqueza, independentemente de saber se o mercado é A ou B, independentemente de saber se a obrigação regulamentar era aquela ou não, qualquer modelo de custeio tem que ser adequado ao fim que se destina. E a Vodafone entende que este não é. Ponto número 1. Ponto número 2. Não há reduções conhecidas na Europa com este grau de magnitude, que são 67% ou 64%, ainda com pontos de partida, similares. Mais nada. Mas o ponto de partida é igual. Desculpa. Cristina, não tente iludir a nossa audiência, por favor. Não, relativamente ao serviço universal, e pegando aqui no rap do Ferrari. Uma coisa muito rápida. Estou em absoluto desacordo, como não podia deixar de ser claro. neste tema. Estás no teu direito. É evidente que estás a parcelar muito, quer dizer, estás a dar uma visão muito estrita daquilo que queres dizer. Claro, se quiseres falar de 60%, parece muito em absoluto, resta saber de onde é que partimos. Portanto, o autismo era aquilo que não existia antes, era estarmos com taxas de terminação que não permitem uma concorrência correta e que quebre o efeito de rede, que é o maior drama do móvel, convenientemente.
Pronto. À parte disso, tu tens uma Comissão Europeia que ela própria entende isso e vários países que também entendem isso. E vários países que adotaram o lerico puro, e não vamos aqui entrar no pormenor dessa discussão, mas, portanto, ainda bem que houve essa decisão. É, mais uma vez, de elementar justiça para o operador mais pequeno ou para outros que queiram vir, e o caminho é para a frente, é diminuir ainda mais. O caminho é para a frente, mas em prol do podemos passar para o serviço universal agora. O caminho é para a frente, mas não nos podemos esquecer, e só uma nota final, de que medidas como estas têm impacto no bem-estar do país. Com certeza que têm, para os dois lados. Ferrari não gosta da questão. Não gosta? Para não gosta. É uma transferência. Deixa-me só acabar. Descarta a questão da balança de pagamentos. Mas esta medida somam-se outras, fazem com que a balança de pagamentos a alternativa é caminhar para o duopólio. 10 milhões. No móvel também. Vamos terminar este assunto. Já temos um no fixo e caminhamos para o móvel. É uma boa ideia. Não tocamos no serviço. Tocamos se nos deixarem, vocês não nos deixam avançar. Toda a razão. Aqui o Paulo quer falar. O Paulo quer falar, está aqui. Pois é. Porque ele haverá um protesto. Rapidamente. Não, eu digo que acho inacreditável a forma como é apresentada a questão da baixa das tarifas dos móveis. Portanto, estou aqui neste ponto estou de acordo com a Filipa. Nos MVNOs não. Neste ponto estou de acordo, porque acho inacreditável que falamos em descidas rápidas quando continuamos a estar, ainda que no final do termo do Glide Pass em novembro, ainda continuam 2 a 3 vezes acima do fixo. Portanto, continuamos a existir uma contínua subsidiação dos fixos pelos móveis há séculos e vimos falar de benefício para o país e benefício para os operadores. Eu ainda me considero um operador, portanto acho um bocadinho estranho que o benefício dos operadores é não baixar as tarifas. Acho estranho. As redes são completamente distintas. Ferrari, para matarmos, salvo seja, o móvel, rapidamente. Não quero matar o móvel, só fazia 4 ou 5 comentários rápidos. O primeiro, para anunciar que o tema do mercado 4 e 5, da revisão da oferta de referência dos circuitos alugados e da oferta de referência dos circuitos Ethernet, é matéria que será decidida pela ANACOM até ao final deste mês. Não conseguimos fazê-lo até este congresso, que era uma coisa que eu gostava de ter feito, até para não termos complicações adicionais relativamente ao TIC dos fixos, mas não conseguimos fazê-lo. Mas até ao final deste mês, certamente ficará o assunto resolvido. O segundo comentário, para dizer que os TICs que ali estavam são os TICs relativamente ao documento da Troika, obviamente não esgotam a intervenção da ANACOM do lado dos fixos, e isso nos dava para um congresso inteiro. No que diz respeito aos móveis, os seguintes comentários. Primeiro, o tema dos MVNOs e do roaming nacional no leilão não é um tema Troika. Nós tivemos 2 consultas públicas, por razões que conhecerão, relativamente ao regulamento, e o tema dos MVNOs e do roaming nacional está desde a primeira versão do regulamento. Portanto, foi algo que estava no esquema conceptual que nós adotámos para o regulamento desde o início. O tema das MTRs. O que eu acho extraordinário, e é um tema que nós temos vindo a agir sobre ele de forma paulatina, eu diria, mas também de forma ponderada, na medida em que temos vindo, aliás, já apresentei noutros eventos a descida, o glide path, isto não é um glide path, que numa aproximação a Lisboa, o avião começou a descer em Barcelona, quer dizer, começou a andar devagarinho, e mais do que está preocupado com o impacto nisto da balança de pagamentos, que como qualquer pessoa que tenha estudado o assunto sabe que é negligenciável, em termos de balança de pagamentos não tem impacto qualquer de dimensão, o que é extraordinário é pensar que se o nível de custos estiver em 1,25, que é para isso que aponta o nosso modelo, em 2005, como eu mostrei na apresentação, que tive aqui o privilégio de partilhar convosco, estávamos num valor de 18,7. Significa que os operadores móveis, desde 2005 até esta parte, andam a ter uma margem completamente excessiva na determinação de chamadas. E não se pode defender os interesses do país com contribuições de consumidores fixos e com contribuições de operadores fixos. Capacidade para investir é bem-vinda, mas capacidade de investir tem que ser com o bolso dos acionistas ou com as margens geradas, mas geradas de forma que não distorça a concorrência. Último comentário sobre as taxas de espectro para matar o tema dos móveis. As taxas de espectro tiveram uma descida de 50%, que é uma descida significativa. Eu recordo que tinha havido uma descida muito significativa em 2009, 2008, para os montantes que os operadores móveis pagavam de taxas de espectro. Portanto, convém não esquecer isso. E convém também não esquecer que os operadores móveis que vierem a entrar
através do leilão, têm um desconto de 50% sobre estes 50%. Ou seja, vão pagar 25% relativamente àquilo que eram as taxas que são as taxas hoje, na medida que as novas taxas só vão entrar em vigor a partir do momento em que o leilão esteja concluído. Portanto, dizer que isto não é pró-competitivo e não é abrir condições para que haja novas entidades a aparecer no mercado, não me parece que seja uma discussão séria. O último comentário, para dizer que de tudo o que eu ouço, ocorre-me sempre aquela velha máxima portuguesa do agarrem-se no mato, porque falta sempre o next thing. Há sempre uma coisa que nos está a impedir de ter o máximo de eficiência, há sempre uma coisinha que falta, ou é a oferta daquilo, ou é descer o preço àquilo, ou é as taxas que deviam ser melhores, ou é a oferta que devia ser um bocadinho melhor. Há sempre uma coisa que falta para que as coisas estejam no ponto em que há dinheiro para pôr em cima da mesa, em que há possibilidade de investir no mercado e em que há novas operações. Portanto, é a história do agarrem-se no mato e é uma história que eu tenho vindo a ouvir reiteradamente nestes pontos. Isso é a vida de um regulador. É verdade. Nós perdemos aqui um bocado, perdemos não, gastámos um bocado do nosso tempo, já acabou o tempo, aliás, nos móveis, mas eu vou pedir-vos um bocadinho do vosso coffee break para irmos rapidamente a um assunto dos fixos, ou não, fixo móvel, convergência e serviço universal. Filipa, nesta altura estamos em consulta pública do Serviço Universal. A Sonai como Ótimos vai concorrer ou não? As condições? A Ótimos vai com certeza comentar a consulta pública do Serviço Universal. Eu fiquei satisfeita com a saída dessa consulta. Finalmente terminou uma espécie de um mito urbano que não se podia tocar naquilo, porque existia um dito cujo contrato, que por acaso é nulo, e que não permitia qualquer abertura de um concurso e, portanto, ainda bem que foi aberto. A Ótimos ficou satisfeita com o que viu, achamos que estamos no bom caminho, está assegurada a neutralidade tecnológica e, portanto, sim, isto não é uma questão só de fixos, também pode ser feito pelo móvel. Estão asseguradas regiões, está assegurado que podem concorrer vários operadores, está assegurado um critério importantíssimo que é ganha quem apresentar o menor custo, e isso é absolutamente crucial para o sucesso deste processo. O que é que, em meu entender, muito rapidamente merece comentário? Uma ou duas coisas daquilo que já tive a oportunidade de refletir. Porquê um valor de base de 25 milhões para os 5 anos por zona? Porquê não? Quer dizer, não sei. Porquê 25? Poderia ser menos. Porquê é que damos essa baliza? E depois, a outra observação, esqueci-me. Pronto. Mas eu posso complementar. Fernando, o contrato de concessão é número? Não. Acho que estávamos a brincar se fosse assim. O contrato de concessão é um contrato que é válido até 2025, que terá que ser renegociado, tal como está previsto na Troika, avançando uma nova designação de prestador ou prestadores de serviço universal. Há um conjunto de obrigações que nós temos e que o Estado tem perante nós, que terão que ser cumpridas quando o contrato for renegociado e for alterado por outra coisa qualquer ou se mantiver. O contrato de concessão não abrange só o Serviço Universal, é importante a gente ter isso em atenção. Tem o Serviço Universal, mas tem um conjunto de prestações obrigatórias, a maior parte delas, se não a quase totalidade, deficitárias, e, portanto, quando se fizer a renegociação, vai ter que ter isso tudo em conta, mas, obviamente, que a Portugal Telecom, neste caso a PT Comunicações, enquanto concessionária, vai fazer valer os seus direitos em termos de contrato de concessão. Quer dizer, só se estivéssemos a dormir na forma é que não faríamos isso. Portanto, nós somos pessoas de serviço universal há muitos anos. Há um conjunto de matérias sobre o serviço universal que ainda não estão resolvidas, como disse o Ferrari, quer em termos de custos, quer em termos de financiamento, que nós esperamos também venham a ser resolvidas e que se desate este nó que anda aqui há muitos anos. E, portanto, estamos neste momento a aguardar que a outra parte do contrato de concessão tome também uma posição em relação ao contrato. Iremos analisar a consulta, não se trata de um concurso para já, trata-se de uma consulta. Portanto, vamos analisar a consulta, os termos dela, vamos pronunciar. Aliás, há matéria
na consulta que está efetivamente em aberto, como é o caso da banda larga e outras coisas. E, portanto, há ali um conjunto de coisas que têm que ser ponderadas, também em termos dos valores que ali estão, e portanto, pela experiência que nós temos, tem que merecer uma ponderação muito bem estruturada, porque o serviço universal, quer a gente queira, quer não, sendo uma obrigação da forma como é um encargo. Não é uma brincadeira ou andar a passear na Avenida da Liberdade. E, portanto, até estamos expectantes em relação à fúria de entrada no concurso de Serviço Universal. Todos para o Serviço Universal, avancemos para o Serviço Universal, lá vai disto, lá vai disto. Mas a questão não é só se entra ou se não se entra. Pois é. A questão é saber quem é que depois paga aquilo que for para nós é como é que se sai. Não é? Para a frente, não é? Porque para trás são outros 500. Cristina, relativamente à questão do Serviço Universal, há aqui dois momentos completamente distintos. Um aplauso grande à ANACOM relativamente, acho que foi feito um passo importantíssimo e que de facto merece aqui uma nota positiva, já para não querer voltar à questão da terminação, apesar de muita vontade, mas falamos no intervalo. Mas, portanto, há aqui um passo positivo e há aqui dois momentos distintos. Relativamente ao passado, não nos podemos esquecer que o Serviço Universal está a ser prestado por uma entidade que foi escolhida pelo Estado ao arrepio do enquadramento legal aplicável. Aliás, só podia porque o Estado é que tem a obrigação de serviço universal, a menos que fosse aquela ao abrigo do enquadramento, ao abrigo do enquadramento legal, ao arrepio do enquadramento legal, decisão esta que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e, portanto, o escolhido pelo Estado, qualquer que ele seja, neste contexto, o Estado tem que fazer aqui uma meia-culpa e tem que assumir as responsabilidades resultantes da prestação de um serviço universal que foi o processo que foi escolhido por ele e caminho que foi escolhido também por ele. Portanto, relativamente ao passado, a questão tem que ser resolvida com o Estado. Aliás, estamos a falar de um desiderato público. Relativamente ao futuro, foi feito aqui um excelente passo, sem dúvida, mas, apesar de tudo o que a Filipa disse, eu tenho aqui uma nota final, não sei se era esta que ias fazer, nós continuamos a achar que, sendo o Serviço Universal um desiderato público, deve ser financiado pelo Estado. Porém, este processo tem uma grande virtude. Este processo que foi lançado pela ANACOM, para além de todos os pontos referidos pela Filipa, tem uma grande virtude. Ou seja, permite aos operadores de antemão tomarem uma decisão esclarecida sobre as regras de concurso. Ou seja, os operadores, embora haja uma passagem, eu não li em profundidade o documento de consulta, mas embora haja lá uma passagem que refere que o modelo de custeio depois será repartido pelo setor, a questão de princípio que discordamos, a verdade é que os operadores vão saber de antemão quais são as regras. E, portanto, acho que há aqui uma nota positiva a fazer ao lançamento e ao conhecimento das regras, no fundo, basicamente é o pay or play. Ou seja, eu não jogando o jogo, já sei o que é que me vai acontecer. Portanto, tem esta virtude que eu acho que é meritória de nota. Alexandre. Francisco, para passar aqui, já retomo também. Serviço Universal, sim, muito pagamentos anteriores. Exatamente, esse é um dos temas relevantes. Não, eu só pegaria, portanto, aqui no tema do prestador atual. Eu julgo que só é um problema, à parte das questões mais jurídicas, que eu não sei, ou não tenho competências nessa área, mas o problema levanta-se a partir do momento em que, aparentemente, existe um custo, ou há um potencial custo, que terá que ser repartido. Se não houvesse custo nenhum, ou até houvesse uma receita, se calhar o problema não se poria. E isso toca justamente naquilo que são os custos passados. A partir do momento em que há uma oportunidade para as entidades estiverem interessadas, apresentarem-se a jogo e dizerem eu faço isto, portanto, ou até pago para fazer, bom, o que está para trás não é de responsabilidade sua e, portanto, não deve ser chamado à pedra para remunerar algo que eventualmente pode ter sido feito de uma forma menos eficiente. Portanto, nesse sentido, e agora de cara aqui ao que está em consulta pública, portanto, partilhamos das opiniões que já foram emitidas, portanto, a ANACOM acho que fez aqui um excelente trabalho, balizou de alguma forma, portanto, já temos aqui uma ideia de que no máximo isto poderá custar entre 15 e 20 milhões de euros por ano, espera-se que se calhar não custe nada. Há um tema importante, embora talvez não seja materialmente relevante, mas que vale a pena pensar nele, que tem a ver com as receitas que advenham do concurso 3, tem a ver com os postos públicos e as listas, deverão ir para o fundo que for criado, se houver custos a suportar. E pronto, e grosso modo é isto. E, portanto, em relação à pergunta específica que fazia dos custos para trás, não, porque não fomos chamados a participar neste jogo e, portanto, não faz sentido ser agora chamado a pagar.
Daniela, rapidamente, quero comentar a questão do Serviço Universal. Rapidamente, Serviço Universal. Não vou dizer se a Cabvisão vai concorrer ou não, é prematuro. Digo com todo o orgulho que represento um operador que tem 3 características únicas aqui neste painel. Primeiro, é o único operador que não está no filé mignon do mercado, não está em Lisboa e no Porto e, portanto, tem que manter uma operação que não está nas zonas de maior densidade populacional e maior poder de compra, que são Lisboa e Porto. Primeiro operador a levar banda larga, triple play, melhor dizendo, fora de Lisboa e Porto e, portanto, do ponto de vista do Serviço Universal, é um operador que tem uma história muito meritória. Já estou com uma flipa. O terceiro... Já não te lembras. Já me lembro, é importantíssimo. O terceiro... Não, é mesmo fundamental. É o único operador dito alternativo, com rede própria, até ao cliente final. Própria. Portanto, a Cabvisão já é em si mesmo, ainda que não tenha o estatuto, uma espécie de prestador de serviço universal. No sentido que a sua operação não está apenas e só orientada para as zonas de maior rentabilidade. Aquilo que a Cabvisão vai fazer ou não posso dizer. Sobre o passado, quase que me dá a volta ao estômago pensar na hipótese de pagar supostos alegados custos líquidos excessivos, tanto mais que, e só para pegar uma pontinha do problema, está agora em cima da mesa que uma linha de um assinante onde o atual PSU presta serviços triple play constitui um custo líquido excessivo para efeitos de financiamento público. É um tema que estará em discussão, possivelmente, nos tribunais. Mas era estas só as notas que eu deixaria aqui. O que tinha ficado por dizer é que a primeira forma de se garantir serviço a todos é garantir a concorrência. E, portanto, nessa ótica, a forma como devemos olhar para o Serviço Universal é uma forma residual de prestação de serviço e não uma forma maximalista. E não digo mais nada, que a Margarida está-nos a mandar calar. Exatamente. Para terminarmos a sessão, eu queria muito passar a palavra ao Ferrari, mas falamos no intervalo. Agradeço o vosso tempo e a disponibilidade que tiveram de dedicar 15 minutos do Coffee Break. Obrigada. Muito obrigada.